O que é a síndrome do impostor? Então, vou emendar aqui que eu comecei a falar. A síndrome do impostor é um conceito ou uma definição relativamente simples. É quando a gente não se sente competente, pensando no ambiente corporativo, ou merecedor de algo que a gente chegou e conquistou, né? Mas para ela ser uma síndrome de impostor, a característica é que a pessoa sim desempenha, tem alto desempenho no seu trabalho, mas nunca enxerga que ela tem essa capacidade, né? Como se ela não fosse merecedora daquela posição, daquele reconhecimento, daquela promoção, daquela relação, e ela se expande também para a vida pessoal. Então, a síndrome, ela não é relativa ao ambiente, ela é relativa ao indivíduo que Uhum, sente uhum. que tem essa autopercepção distorcida, né, sobre o seu desempenho, sobre o seu merecimento. E aí é que vem os grandes desafios corporativos, porque hoje as relações elas se baseiam, hoje não, né? Sempre, né? Sempre. Na autoconfiança e na confiança, nesse lugar de saber que se é capaz, né? Confiar que é capaz. Perfeito. Eu queria dar até um zoom em cima desse aspecto da síndrome do impostor, porque a percepção da pessoa ela fica ofuscada daquilo que ela realmente realiza. Então, ela começa a se identificar como uma fraude. E sendo fraude, em que momento que eu vou ser pega? E o Em que mais momento que as pessoas vão descobrir que eu não estou no meu lugar por direito? E olha que interessante, as pessoas têm a síndrome, mas os outros percebem justamente o contrário. Perfeito. Eles Isso. percebem que a pessoa é competente, justamente que ela merece aquele cargo, aquela posição, e que ela dá conta do que ela foi designada ou será designada a fazer. Os outros a percebem como competente, ou seja, repleta de características positivas, E de resultados, de né? resultados, e justamente ela não se enxerga dessa E o maneira. difícil É que a própria pessoa, né, na maioria das vezes, não sabe que está acometida pela síndrome, né? E sente não, ela dá diversos outros nomes. Eu estou, talvez inadequada por motivos pessoais, por depressão, ela tenta florear sem tentar enxergar que é isso. Por quê? Porque ela não apossou da sua própria competência ainda. Às Ela vezes não ela não tem consegue nem autoconfiança. identificar, às vezes ela não consegue nem identificar, né, que é uma síndrome, né, que é uma característica, Não. não digo característica, é uma incapacidade, talvez uma falta de autoconhecimento, não consegue nomear isso, né, porque passa uma vida inteira, muitas vezes, eh, e às vezes vem da própria educação dentro de casa, ouvindo que ela não é capaz, né, que ela não é merecedora, que é uma pessoa, um estorvo, muitas vezes. E aí, quando chega nesse ambiente, mesmo ela continuando não ouvindo, já ficou registrado no inconsciente esse lugar aí, né, de não merecimento. É tão interessante quanto que a manifestação dessa síndrome aparece exatamente sob os holofotes. Então, quando a pessoa Sim. vai falar publicamente, quando sobe Isso. ao palco. Então, dentro, né, da competência comunicativa, da oratória, desse trabalho, é muito comum a gente perceber as pessoas em grande sofrimento. Então, me parece que essa inadequação de eu estou no lugar errado realmente está com os olhos fechados. E eu quero dar um exemplo que parece muito claro. Um cliente meu, médico, ele tem o costume de fazer apresentações em seminários internacionais. E aí ele falou assim: Lu, na hora que eu subo no palco, é como se os meus sentidos se fechassem. Então, eu paro de escutar as pessoas, eu fico mecânico aqui no momento da apresentação. E eu falo: e o que você pensa nessa hora? Aí ele diz assim para mim: é porque eu vou falar, Lu, para os tubarões que estão sentados na audiência. Os outros são melhores que ele, Então, né? esse julgamento excessivo, extremamente crítico e punitivo também. Então, de ir em busca desse quadro da perfeição. Mas vamos lá, né? A perfeição, ela não existe. E essa busca incessante pela perfeição faz com que pessoas que até muito dedicadas, extremamente eficientes no trabalho, sempre se veem à margem dos outros. E se sabotem. Aí a gente entra na autossabotagem,
que acaba acontecendo, e eu vejo acontecer muito, de pessoas muito competentes e que, por não se sentirem competentes, arrumam um jeito, claro que de maneira inconsciente, de se afastarem das posições de destaque, de se afastarem de certas promoções, de se colocarem à margem no trabalho, nas empresas, na equipe, por não se sentirem aquilo tudo que os próprios colegas dizem que é. Elas se surpreendem e não acreditam. E não acreditam. E aí se sabotam, né? Então, esse é o mal, na verdade, né? Porque a síndrome do impostor, ela pode causar diversos males. Mas a pessoa entra num sofrimento, e muitas vezes inconsciente, num processo de autossabotagem que é muito grave. Até trazer isso à tona, para a pessoa perceber que ela está deixando passar oportunidades, e grandes e boas oportunidades, por se julgar inferior ao que ela realmente é, por temer aos outros, né? Até se chegar a essa consciência, sim, ela realmente já deixou passar muita coisa, né? As características principais, né, a gente pode pensar, então, são esse excesso de perfeccionismo, uma autocobrança, e até Uma pode comparação aparecer com o outro. uma comparação elevada, e até pode aparecer uma procrastinação. Isso, Porque perfeito, eu perfeito. evito. Então, Uhum. aquilo que é esperado numa exposição oral, ela fala, não, deixa eu passar para a Blenda. Eu assumir esse lugar, jamais. Então, esse conjunto de elementos acaba trazendo a pessoa para... eu gosto quando você fala da autopunição, sabotagem, porque como assim, eu comigo mesmo? Parece que são dois eus. Com certeza são dois. Um é você competente, que você não se conhece. E o outro é aquele que você pensa quem é você. Quando a gente conecta essas duas pessoas numa única e traz, né, através de ferramentas, terapias, mentorias, etc., essa visão integrada à essência, talvez a gente comece a fazer uma mudança e não haja mais autossabotagem. Agora, eu queria fazer só um comentário para você que está nos escutando e pensando, será que eu tenho essa síndrome do impostor? já Que eu já começou passei por isso. Eu acho que é importante a gente diferenciar o sentimento que essa possível, né, que essa síndrome pode nos trazer, daquele frio na barriga, que eu acho que a gente tem muito bom. para o novo, né? Para qualquer coisa que seja nova, ou até a coisa em si, a atividade em si não seja nova, mas com quem você vai interagir é diferente, o que faz com que essa atuação seja novidade no sentido que você não sabe o que você vai receber do outro lado. O medo natural, Natural, né? de alguma coisa sim, que seja alguma coisa nova novidade. que tá acontecendo. Então, assim, o frio na barriga, eu Faz acho que parte, ele faz existe, ele parte. faz E é parte. bom Isso que não exista, significa sim. que as pessoas possam ter essa síndrome do impostor. Eu fico só fazendo parênteses aí do medo, né? Que as pessoas vendem aqueles cenários fantasiosos, venha falar em público e acabe com o medo. O medo, ele é necessário, e a gente tem que fazer até as pazes com o medo, porque ele é só um sentimento que chega e vai embora, e nós vamos conduzir o medo. Então, a gente olhar para o que é real, porque quando a gente trabalha com comunicação, com competências, a gente precisa confrontar com aquilo que é real. E eu quero trazer já. Depois eu volto para você. Tá bom, pode voltar para mim. Volto para você. Quero trazer já o quanto que é importante esse movimento de se enxergar e de se buscar. Existe uma classificação, não sei se quem está conosco conhece, que é a janela de Johari. Johari vem de Jonathan Luffy, e o Hari, né, de Hari Ingram. E o que eles propuseram? Que existem 4 janelas que representam essa percepção da identidade do meu eu e do outro. Então, vamos dizer assim, que quando eu conheço sobre mim, e a Blenda, Flávia, Carol conhecem sobre mim, a gente está num espaço em que o meu eu, ele é um eu pleno, né? É uma janela aberta, em que não há nada vendando o nosso conhecimento. Então, por exemplo, vocês poderiam falar, a Lu comunica bastante. E se essa for uma capacidade única, e a minha também, ela fica nessa janela.
Só que existe uma janela que ela é perigosa, que é a janela, né, do meu eu cego. O que é o meu eu cego? Na verdade, acho que o eu cego, Lu, todos nós temos, né? Sim, É que são os aquele. pontos cegos, né? Não tem como a gente não saber do ponto cego, né? Dá para exemplificar. Muitas vezes você tem uma conversa com um colega e ele te traz um comportamento que você, a princípio, não tinha Desconhecia, né? não tinha Desconhecia. consciência Uhum. daquele comportamento ou daquela expressão, né? E a grande questão é como que você abre espaço, né? E aí eu vou devolver a palavra para você continuar falando um pouquinho do Johari, para quem está nos acompanhando compreender um pouquinho mais, mas é ter essa compreensão que sempre vai ter um pedaço da gente que a gente não conhece. Caramba. E que a gente não consegue, e às vezes tem uma intuição que tem alguma coisa estranha, mas a gente não consegue nem nomear o que é aquilo que a gente é, o que é aquilo que a gente comunica, se expressa no mundo, né? Então, eu gosto muito desse conceito, até queria que você retomasse, porque é só para lembrar que todo mundo tem, não é um ou outro. Isso. Só que alguns têm mais coisas ocultas, porque não estão abertas, né? E outros vão estreitando essa janela do invisível, né? Porque entram nesse processo realmente de autoconhecimento. E É a podem, previsibilidade que a gente vai falar. e podem estar aí nesse lugar, né, desse oculto, dessa janela oculta, tanto forças quanto vulnerabilidades. Uhum. Coisas que eu não conheço sobre mim, mas que gritam para os outros. Uhum. E, de certa forma, abrir essa janela através dos olhos dos outros. E você se sentir confiante quando é dada a você a possibilidade de você ascender como líder e a pessoa se sente desconfortável, fala, puxa, mas será que eu dou conta? Mas se você recebeu essa oportunidade, é porque todos enxergam isso. Uhum. Jamais dariam essa oportunidade para quem não tem as habilidades necessárias para. Então, essa fragilidade na confiança, ela é uma ponta dolorida aqui e que muitas vezes dentro dos processos terapêuticos é necessário a gente abrir aquilo que ficou cristalizado. Uhum. Então, as pessoas cristalizam as suas vulnerabilidades ou experiências negativas. Vamos pensar em falar em público. Ela tem uma experiência negativa, se sente com vergonha e às vezes até humilhada, e a partir daí todas as experiências que ela vai ter depois são marcadas por esse trauma. Uhum. Então, de certa forma, essa falta de percepção do seu potencial diz respeito a uma inversão de valores daquilo que te marcou lá atrás e que você carrega. Às vezes vem de uma experiência na infância, muitas vezes, né? Ou possivelmente, aonde eu não consegui trabalhar uma experiência com o pai, com a mãe, com um colega na escola, e quando eu chego na vida adulta, eu vivo algo similar, Isso te traz à novamente tona, eu não né? Te consigo traz à processar. tona, Mas eu só queria trazer para vocês dois exemplos de como a síndrome do impostor pode se manifestar no ambiente de trabalho. Sabe aquele colega, ou mesmo você, que trabalha mais do que os outros? Você trabalha, faz hora extra, às vezes até nem conta como hora extra, porque você leva o trabalho para casa, você busca se superar, você acha que você precisa, né, ir além do que o outro espera ou do que você acha que tem que entregar, porque é ali naquele lugar que você pode entregar alguma coisa, sendo que muitas vezes você já está entregue, você já atendeu a expectativa, e não é que a gente só tem que ficar atento que não é um trabalho a mais por uma ambição que eu desejo. Chegou uma pergunta ali, já passo. Segura aí na tela, hein? Como a síndrome do impostor se manifesta nos diferentes contextos. Eu já estou falando um pouquinho sobre isso, né? Então, no ambiente de trabalho, o que acontece? Eu trabalho excessivamente, porque eu acho que o meu nível de satisfação, a cobrança demais, que a Lu trouxe um pouco antes, essa questão de eu me comparar com um colega, eu acho que eu nunca sou tão bom quanto. E sempre lembrar que a gente está sempre competindo com a gente, né? E não com o colega. O impostor, quem tem a síndrome, ele compete com os outros e não consigo mesmo, né? No alto desempenho ali. E vou pegar só o gancho dessa questão aqui. E na vida pessoal,
uma forma de se manifestar são aquelas relações onde às vezes você encontra a pessoa perfeita, né, entre aspas, mas alguém que te faz feliz, que tem as mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos sonhos, e você fica o tempo todo questionando se você é merecedora daquela relação. Aham. E daqui a pouco a relação vira um inferno, porque você mesmo começa a ter comportamentos ou achar no comportamento do outro algo que reforça a tua expectativa não, a autoimagem, né, de não merecedora daquela E aí relação. você, ao se sabotar, sabota o relacionamento. Exatamente, daí vem a sabotagem, né? A grande questão é a não consciência desses comportamentos repetitivos, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu nunca dou certo no relacionamento, eu não consigo a promoção, eu tô quase conseguindo e não dá certo, já é a segunda ou terceira vez. Então, pegando a fala da Carol, o quanto ao longo do meu tempo, da minha história, olhando para trás, eu venho repetindo esse comportamento e eu não paro para analisar, eu não tenho coragem, porque a gente precisa de coragem para esse espaço de vulnerabilidade, Ah, para olhar e ver assim, puxa, eu estou gerando isso, sou eu a grande a minha- causadora a minha desse. principal pedra sou eu mesma, né? Exatamente. Então, esse desafio de olhar para si, de construir sua autoconfiança, de olhar lá para dentro e dizer aonde nasceu isso? Aonde foi que me falaram alguma coisa e que eu não Uhum. consegui processar, eu não consegui trabalhar isso, que gerou esse comportamento que eu carrego e arrasto até hoje na vida adulta, na vida E que aí profissional, na enfim. inteligência emocional a gente chama de você trabalhar a autopermissão. Então você precisa aumentar o seu nível de permissão, quer dizer, eu preciso me sentir capaz ao passo em que eu sinto que eu sou capaz de elaborar, de executar e me permita ser bem-sucedido nisso. Então, o seu nível de permissão, ele tem que estar muito alinhado com todo o seu entorno. Então, assim, se eu só vou ter bons resultados se eu me permitir isso, a despeito de todas as minhas habilidades técnicas. Só que essa permissão, ela está atrelada a isso, a essas causas, muitas vezes, que são traumas, né, que são dependências emocionais muito enraizadas e que, às vezes, a pessoa também desconhece. São relações interpessoais difíceis que também arrastam, né, ou travam essa pessoa e ela também não tem essa consciência, então ela vai criando amarras que dificultam que ela gere esse processo de permissão de evoluir, permissão de ascender no emprego, né, no trabalho, permissão de se aprimorar, de evoluir, de aprender, enfim, ela precisa se permitir. Porque se ela não tem a permissão bem trabalhada, cortando as suas amarras emocionais, ela patina, né? Ela vai estar sempre no mesmo lugar, ainda que ela colecione diplomas, né, habilidades técnicas e etc. Então, a gente entra nesse ciclo. E aí é como a síndrome do impostor atua, né, nesses diferentes contextos, quer dizer, fazendo essa amarra.